Um policial racista acreditava que poderia incriminar uma mulher inocente, mas ele não tinha ideia de quem estava enfrentando. Às vezes, o preconceito cega tanto que faz com que pessoas em posição de poder subestimem quem julgam inferior. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Glória Costa caminhava pelas ruas úmidas do Bonfim, com os ombros pesados após 16 horas de plantão no hospital. O cheiro adocicado de pêssego em calda impregnava seu uniforme branco, lembrança da sobremesa que servira ao paciente do quarto 302. Seus 58 anos pareciam pesar o dobro naquela noite de calor abafado em Salvador, enquanto o céu ameaçava chuva. A farmácia da esquina, iluminada por luzes fluorescentes, era seu último compromisso antes de finalmente voltar para casa. Glória conhecia aquele lugar como a palma da mão. Vinha ali há anos, sempre tratada com a cordialidade característica dos baianos. Dona Glória costumavam chamá-la com respeito e familiaridade. Mas algo estava diferente naquela noite. O balconista, um rapaz novo que ela não reconheceu, mal ergueu os olhos quando ela se aproximou. Ao fundo, Sérgio Oliveira, o gerente de cabelos grisalhos e expressão sempre séria, a observava com um olhar que Glória nunca havia notado antes. "Preciso da minha medicação. Está na receita", ela disse, estendendo o papel carimbado e o documento de identidade. O balconista pegou os papéis com a ponta dos dedos, como se evitasse contato, e os levou até Sérgio. O gerente examinou os documentos com uma lentidão deliberada. Seus olhos iam da receita para a Glória, em um movimento que fez seu estômago apertar. Sem dizer uma palavra, Sérgio virou-se e pegou o telefone, murmurando algo que ela não conseguiu ouvir. Glória sentiu o ar ficar mais denso. Os poucos clientes na farmácia pareciam subitamente interessados em suas compras, evitando olhar em sua direção. Ela ajeitou a bolsa no ombro, pensando em perguntar o que estava acontecendo, quando a porta da farmácia se abriu com um estrondo. 2 policiais entraram apressados, olhares duros fixos nela. O mais velho, de postura rígida e queixo erguido, apontou diretamente para a enfermeira. "É ela!" disse Sérgio, saindo de trás do balcão. "Senhora Glória Costa?" perguntou o policial mais velho, Ricardo Santos, com uma voz que não escondia o desdém. "Temos uma denúncia de tentativa de fraude com receituário médico." O policial mais jovem, Daniel Costa, permanecia um passo atrás, seu olhar oscilando entre o chão e o rosto perplexo de Glória. "Deve haver algum engano", ela começou, mas Ricardo já avançava em sua direção. "Documentos falsificados. Tentativa de obter medicamentos controlados de forma ilegal", disparou ele, cortando qualquer explicação. "A senhora vai precisar nos acompanhar até a delegacia." Glória sentiu o mundo girar ao seu redor, enquanto as palavras fraude e falsificação ecoavam pela farmácia. Sua dignidade, construída ao longo de décadas de trabalho honesto, estava sendo despedaçada em questão de segundos. O constrangimento tomou conta da pequena farmácia no bairro do Bonfim, quando Ricardo Santos avançou em direção a Glória Costa. Com o rosto contorcido em uma expressão de autoridade exagerada e voz cortante que ecoou pelo estabelecimento, o policial ordenou: "Mãos na cabeça. Agora! Documento falso é crime grave." Os clientes se afastaram instintivamente, formando um semicírculo de espectadores silenciosos. Uma senhora idosa apertou a bolsa contra o peito, enquanto um rapaz de boné discretamente ergueu o celular, começando a filmar a cena. Ninguém ousou intervir. O medo era palpável no ar abafado da farmácia. Glória sentiu o olhar de Sérgio Oliveira, que observava tudo de trás do balcão com uma satisfação mal disfarçada. O gerente cruzou os braços como quem assiste a um espetáculo encomendado. Ao seu lado, Renata, uma das funcionárias, mantinha os olhos baixos, visivelmente desconfortável com a situação. "Eu sou enfermeira há 30 anos. Essa receita é legítima",
Glória explicou com voz firme. Acho-o. Mas Ricardo a interrompeu bruscamente. Calha a boca, você vai explicar isso na delegacia. Enquanto era conduzida para fora do estabelecimento, Glória sentia o peito arder com uma mistura de indignação e humilhação. O suor escorria por suas têmporas, não apenas pelo calor úmido de Salvador, mas pela adrenalina que percorria seu corpo. Mesmo assim, manteve a coluna ereta e o olhar sereno, recusando-se a ceder ao ódio que ameaçava consumi-la. Daniel Costa, o policial mais jovem, seguia alguns passos atrás, olhando nervosamente para os lados, como se procurasse uma saída para aquela situação. Suas mãos tremiam levemente ao segurar o cacetete, um detalhe que não passou despercebido para Glória. Na porta da farmácia, o céu escureceu repentinamente. Grossas gotas de chuva começaram a cair, criando um ritmo melancólico contra o asfalto quente. O temporal típico de fim de tarde em Salvador parecia chegar para lavar as calçadas, mas não a dignidade ferida da enfermeira. Glória respirou fundo, sentindo a água morna misturar-se ao suor em seu rosto. O cheiro de terra molhada trouxe brevemente a lembrança do quintal da casa de seu pai, Walter, um lugar de segurança que parecia agora tão distante. A chuva intensificou-se, misturando o calor sufocante ao frio do medo que começava a se instalar em seu estômago. Entre na viatura, ordenou Ricardo, empurrando-a com força desnecessária para dentro do veículo policial. O interior da viatura policial estava abafado, com o ar-condicionado mal funcionando naquela noite úmida de Salvador. Glória Costa mantinha-se ereta no banco traseiro, separada dos policiais por uma grade metálica. Seus dedos apertavam discretamente o tecido da calça, única manifestação física de sua angústia crescente. Daniel Costa, o mais jovem da dupla, mantinha os olhos fixos na rua através do vidro embaçado. Seu desconforto era palpável. Cada vez que o rádio da polícia chiava, ele ajustava o cinto, como se o uniforme de repente tivesse ficado apertado demais. Suas mãos inquietas tamborilavam no volante enquanto dirigia pelas ruas do Bonfim. Ricardo Santos, por outro lado, exibia um sorriso quase imperceptível nos cantos da boca. O policial mais velho se recostava no banco do passageiro com a satisfação de quem acabara de completar uma tarefa importante. Cada comentário ácido que lançava pelo retrovisor em direção à Glória parecia alimentar seu senso de poder. Essas pessoas sempre acham que podem enganar o sistema, comentou Ricardo, ajustando o retrovisor para encarar Glória diretamente. Mas não na minha ronda. A enfermeira fechou os olhos, ignorando a provocação. Em sua mente, buscava refúgio nas lembranças do pai. Walter Costa, com seus cabelos grisalhos e postura impecável de ex-agente federal, sempre fora seu porto seguro. Glória podia quase sentir o cheiro da colônia que ele usava, ouvir sua voz grave e firme nas manhãs de domingo. Dignidade nunca se negocia, minha filha, dizia Walter, enquanto ensinava Glória a enfrentar um mundo que frequentemente a julgaria pela cor de sua pele antes de conhecer seu caráter. Podem tirar tudo de você, menos sua dignidade. Essa só você entrega. A viatura fez uma curva brusca e Glória abriu os olhos, voltando à realidade sufocante. O veículo avançava pela cidade que ela conhecia tão bem, mas que agora parecia hostil e estranha. Através da janela, viu pessoas caminhando despreocupadas, alheias ao drama que se desenrolava a poucos metros delas. Daniel ajustou o retrovisor e, por um segundo, seus olhos encontraram os de Glória. O jovem policial desviou rapidamente o olhar, mas não antes que ela percebesse algo além do desconforto. Talvez fosse culpa, ou até mesmo vergonha. A enfermeira respirou fundo, sentindo o ar quente e pesado encher seus pulmões. Seu turno duplo no hospital, o cansaço em seus ossos, a humilhação na farmácia. Tudo isso parecia distante agora. Naquele momento, só existia a voz de seu pai ecoando em sua mente, lembrando-a de quem ela era e do que era feita.
O cheiro metálico da delegacia invadiu as narinas de Glória Costa como uma agressão. Era um odor opressivo que se misturava ao suor, desinfetante barato e café requentado, formando um contraste brutal com o aroma doce de pêssego que costumava preencher sua casa. As luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente, lançando sombras duras sobre rostos indiferentes. No balcão de atendimento, um escrivão de meia-idade, com olheiras profundas e uniforme amarrotado, sequer levantou a cabeça para encará-la. Seus dedos batiam no teclado mecanicamente, reproduzindo palavra por palavra o que Ricardo Santos ditava com satisfação mal disfarçada. "Anote aí, tentativa de fraude, resistência à prisão", ordenou o policial, enquanto ajeitava o coldre com um sorriso no canto da boca. A suspeita tentou usar documentação falsa para obter medicamentos controlados. Glória sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve-se em silêncio. Cada palavra falsa era uma facada em sua dignidade. Ela, que passara a vida cuidando de outros como enfermeira, agora era tratada como criminosa. Seus braços doíam onde as algemas haviam apertado, deixando marcas vermelhas que ardiam como lembretes físicos da humilhação. "Posso ao menos fazer uma ligação?" perguntou com voz firme, apesar do tremor interno que sentia. Ricardo riu, trocando olhares cúmplices com outros policiais no recinto. "Depois que terminarmos o procedimento, se sobrar tempo." Ao fundo, através de uma janela estreita e gradeada, Glória conseguia ouvir os cânticos distantes, vindos da igreja vizinha à delegacia. Aqueles sons que sempre lhe trouxeram paz nos domingos de manhã, após plantões exaustivos no hospital, agora pareciam uma melodia cruel e inacessível, abafada pelo barulho seco de portas batendo, risos debochados e o tilintar de chaves. Uma policial passou e a encarou com desprezo, como se sua presença ali fosse uma confirmação automática de culpa. Glória fechou os olhos por um instante, buscando forças na imagem de seu pai. Walter. Dignidade nunca se negocia, ele sempre dizia. Mesmo agora, encurralada e sozinha, ela se recusava a baixar a cabeça. Daniel Costa, o policial mais jovem, permanecia afastado, fingindo organizar papéis numa mesa lateral. Seus olhos ocasionalmente encontravam os de Glória, desviando rapidamente, como se algo naquela situação o incomodasse profundamente. "Vamos para a cela de triagem", anunciou Ricardo, segurando-a pelo braço com força desnecessária. "Até resolvermos sua situação." Walter Costa sentou-se pesadamente na poltrona gasta de sua sala, enquanto o vídeo da prisão de Glória rodava pela terceira vez na tela do seu celular. Suas mãos, marcadas pelo tempo, mas ainda firmes, tremiam levemente. Aos 72 anos, o ex-agente federal tinha visto muitas injustiças, mas nenhuma havia perfurado seu coração como aquela. Era sua filha ali, sendo humilhada publicamente. "Respire fundo", murmurou para si mesmo. Uma técnica que aprendera durante os 30 anos de serviço. O vídeo já acumulava milhares de compartilhamentos, comentários indignados pipocando a cada minuto. Walter sabia que a raiva era um conselheiro perigoso, especialmente para um homem que conhecia os meandros do sistema. Pegou sua antiga agenda de couro, desgastada nas bordas, onde guardava contatos que a tecnologia moderna não conseguiria apagar. Seus dedos percorreram as páginas amareladas até encontrar o número que procurava. Ana Oliveira havia sido sua subordinada anos atrás. Agora ocupava uma posição de destaque no Ministério Público, conhecida por sua intransigência contra abusos policiais. "Ana, é Walter Costa. Preciso da sua ajuda", disse ele, a voz controlada, mas carregada de urgência. Do outro lado da linha, a agente federal reconheceu imediatamente o tom. Já havia visto o vídeo e suspeitava que receberia aquela ligação. "Já estou de olho no caso, Walter. Aquele policial, Ricardo Santos, tem um histórico que não me é estranho."
O idoso apertou o telefone com força. Enquanto Ana falava sobre procedimentos e protocolos, ele observava as fotografias na estante. Glória criança, Glória na formatura, Glória no hospital onde trabalhava. Uma vida inteira dedicada a cuidar dos outros, agora exposta como criminosa nas redes sociais. Vou acionar a equipe de investigação interna amanhã cedo, garantiu Ana. Isso não vai ficar assim. Após desligar, Walter fez mais 3 ligações para antigos colegas. A rede de contatos que construíra ao longo de décadas agora se mobilizava silenciosamente. Enquanto organizava documentos e anotações em sua mesa de centro, sentiu o peso da ironia. Havia passado a vida combatendo injustiças, investigando casos de abuso de poder, e agora o sistema que conhecia tão bem voltava-se contra sua própria filha. O celular vibrou com uma mensagem de Glória. Estou bem, pai. Não faça nada precipitado. Walter sorriu tristemente. Mesmo em meio à tempestade, sua filha se preocupava com ele. Guardou o aparelho no bolso e continuou seus preparativos. A indignação que fervia em seu peito era familiar, mas nunca havia sido tão pessoal. Esta seria sua batalha mais importante. O sol mal havia despontado quando Glória Costa percebeu o movimento incomum em frente à sua casa no Bonfim. Repórteres aglomeravam-se no portão, microfones em punho, enquanto vizinhos formavam pequenos grupos nas calçadas próximas. Alguns traziam flores e bilhetes de apoio. Outros mantinham distância, cochichando e lançando olhares desconfiados. O ar úmido de Salvador carregava o som dos corais da igreja do bairro. As vozes potentes entoavam cânticos de esperança e resistência, como se a comunidade religiosa enviasse uma mensagem silenciosa de força. Glória respirou fundo, sentindo o peso das poucas horas de sono após uma noite de pesadelos recorrentes com a humilhação na farmácia. Seu pai, Walter, já estava na sala, observando a movimentação pela janela. O ex-agente federal mantinha o semblante preocupado, mas seus olhos revelavam determinação. Não precisa falar com ele se não quiser, disse ele, colocando a mão no ombro da filha. A enfermeira ajeitou o vestido simples, passou as mãos pelos cabelos grisalhos e endireitou a coluna. Ficar em silêncio é exatamente o que eles esperam de mim, pai. Quando abriu a porta, o zum-zum transformou-se em gritaria. Flashes dispararam. Perguntas foram lançadas simultaneamente. Glória avistou o distintivo da TV local e reconheceu Camila Nascimento, a jornalista que havia ligado na noite anterior. Ao seu lado, vizinhos dividiam-se entre expressões de solidariedade e olhares de julgamento. Senhora Costa, a senhora vai processar a polícia? É verdade que tentou fraudar documentos? Como se sente sendo humilhada publicamente? Glória permaneceu em silêncio, até que as vozes diminuíssem. Quando falou, sua voz saiu calma e firme, contrastando com o caos ao redor. Vivi 58 anos nesta cidade, cuidando de pessoas no hospital. Nunca precisei mentir para sobreviver e não começaria agora. Um repórter mais agressivo empurrou o microfone praticamente em seu rosto. Então nega as acusações? Tem provas de sua inocência? A enfermeira não recuou. Seu olhar sereno encontrou a câmera diretamente. Em que país a inocência precisa ser provada antes da culpa? A multidão silenciou momentaneamente. Glória continuou, cada palavra carregada de dignidade. Não sou eu quem deve explicações. São aqueles que juraram proteger e acabaram abusando de seu poder. Mesmo exausta, Glória manteve-se inabalável diante das câmeras e perguntas provocativas. Sua postura ereta e voz firme transmitiam uma força que surpreendeu até mesmo os repórteres mais cínicos. Quando uma vizinha idosa rompeu o cerco para abraçá-la, outras pessoas começaram a se aproximar em solidariedade. O coro da igreja parecia mais alto agora, como se celebrasse aquele pequeno momento de união. O ventilador de teto girava lentamente no escritório de Marcos Souza, mal conseguindo circular o ar abafado daquela tarde em Salvador. O advogado afrouxou a gravata enquanto seu celular tocava pela 10ª vez naquela manhã.
Desde que o vídeo da prisão de Glória Costa viralizara, seu escritório modesto no centro da cidade havia se transformado em um ponto de convergência para jornalistas, ativistas e outras vítimas de abuso policial. Marcos observava a pilha de processos sobre sua mesa, mas seu pensamento estava fixo no caso da enfermeira. Não era apenas mais um cliente, era uma oportunidade de mudar o sistema que ele combatia há anos. Com um suspiro profundo, pegou as chaves do carro e decidiu que precisava falar pessoalmente com Glória. Na varanda da casa dos Costa, o advogado explicou sua proposta com entusiasmo contido. Dona Glória, seu caso não é isolado. Tenho documentado dezenas de ocorrências similares nos últimos 3 anos, todas envolvendo o mesmo padrão de conduta da polícia local. Glória ajeitou-se na cadeira de vime, o olhar fixo nas próprias mãos. As marcas das algemas já haviam sumido de seus pulsos, mas a dor da humilhação permanecia viva. O que estou propondo vai além da sua defesa individual, continuou Marcos, inclinando-se para a frente. Podemos reunir outros casos e iniciar uma ação coletiva contra o Departamento de Polícia. Criar um precedente que mude as coisas de verdade. A enfermeira levantou os olhos, encontrando o olhar determinado do advogado. Por um momento, imaginou seu rosto estampado em jornais, a exposição de sua família, as possíveis retaliações. Walter, sentado ao seu lado, apertou sua mão em silêncio. E se eles vierem atrás da gente? Ricardo Santos não é homem de aceitar derrota, questionou Glória, a voz baixa, mas firme. Marcos assentiu, reconhecendo o medo legítimo. O risco existe, não vou mentir, mas tenho contatos no Ministério Público que podem oferecer proteção. Além disso, quanto mais visibilidade o caso tiver, mais difícil será para eles retaliar. Glória fechou os olhos por um instante, lembrando-se das palavras que seu pai sempre repetia sobre dignidade. O silêncio pairou entre eles, quebrado apenas pelo som distante dos tambores do Bonfim. Se eu me calar agora, disse finalmente, estarei aceitando não só a minha humilhação, mas a de todos que vieram antes e que virão depois. Ela endireitou a coluna, o semblante transformado pela determinação. Vamos em frente, doutor, mas quero participar de cada decisão. Marcos sorriu, sentindo o peso e a honra da confiança depositada. Aquela mulher de 58 anos, com sua dignidade inabalável, seria muito mais que uma cliente. Seria a voz que Salvador precisava ouvir. O ventilador de teto girava lentamente na farmácia do Bonfim, espalhando o ar quente sem realmente refrescá-lo. Sérgio Oliveira, com a testa brilhando de suor, digitava freneticamente no computador enquanto olhava para o relógio de parede a cada poucos minutos. O gerente havia recebido a 3ª ligação de Ricardo Santos naquela manhã e a pressão aumentava a cada contato. Preciso desses relatórios hoje, Sérgio, sem falhas. Entendeu? A voz do policial ainda ecoava em sua mente enquanto alterava datas de entrada de medicamentos controlados e adicionava supostas irregularidades nos registros de Glória Costa. Do outro lado do balcão, Renata Costa organizava caixas de remédios, mas seus olhos atentos captavam cada movimento suspeito do chefe. A jovem funcionária conhecia Glória de vista, uma senhora que sempre tratava todos com respeito, mesmo após plantões exaustivos no hospital. A ideia de que aquela enfermeira pudesse ser criminosa não fazia o menor sentido. Preciso que você assine aqui como testemunha, ordenou Sérgio, estendendo um documento falsificado. Renata pegou o papel com mãos trêmulas. Posso ler antes? Perguntou ela, ganhando um olhar irritado como resposta. É só burocracia. Assine logo que tenho pressa. Enquanto fingia procurar uma caneta, a funcionária discretamente fotografou o documento com seu celular. Não era a primeira vez que fazia isso naquela semana. Em sua bolsa, guardada no armário dos fundos, já havia um pendrive com cópias de outros relatórios adulterados. Na delegacia próxima dali,
Daniel Costa observava o movimento incomum de pessoas entrando e saindo da sala de seu superior. O jovem policial permanecia sentado em sua mesa, tentando concentrar-se nos relatórios diários, mas sua mente voltava constantemente para o rosto de Glória Costa quando a colocaram na viatura. "Ei, Daniel, preciso que você confirme esse depoimento", disse um colega, jogando uma pasta sobre sua mesa. Ao abrir, encontrou um relato completamente fabricado sobre a suposta resistência à prisão da enfermeira. O peso em seu peito aumentou. Daniel pegou a caneta, hesitou e finalmente assinou, sentindo como se cada letra de seu nome fosse mais um tijolo na parede de mentiras que estavam construindo. Naquela noite, não conseguiria olhar para o próprio reflexo no espelho. No balcão da farmácia, Renata devolveu o documento assinado, mas seu olhar determinado dizia que aquela história não terminaria ali. Enquanto Sérgio sorria satisfeito, ela já planejava seu próximo passo. A verdade precisava vir à tona, custasse o que custasse. As ruas do Bonfim pulsavam com uma energia nunca antes vista. O vídeo da abordagem de Glória Costa, compartilhado milhares de vezes nas redes sociais, havia despertado algo profundo na comunidade. Nas esquinas, nos bares, nas praças, em todos os lugares, a mesma indignação se transformava em conversas acaloradas e planos de ação. A igreja local, um pequeno templo de paredes brancas que sempre servira como ponto de encontro para celebrações, agora se tornava o epicentro de uma revolução silenciosa. Pastores, comerciantes e moradores antigos do bairro organizavam reuniões improvisadas. Cartazes, manuscritos apareciam nas vitrines. Justiça para Glória. No terceiro dia após o incidente, Glória finalmente cedeu aos pedidos insistentes dos vizinhos. Relutante e ainda abalada, ela atravessou as portas da igreja, onde mais de 50 pessoas a aguardavam. O burburinho cessou quando a enfermeira entrou e um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. "Nunca quis ser o centro das atenções", disse ela, com voz trêmula, mas firme. "Só queria meu remédio e voltar para casa." Dona Francisca, a mais antiga comerciante do bairro, levantou-se com dificuldade e abraçou Glória longamente. Logo outros se juntaram, formando um círculo protetor ao seu redor. Lágrimas silenciosas escorriam, misturando-se aos sussurros de apoio e indignação. O coral da igreja, sem qualquer combinação prévia, começou a entoar um canto suave que falava de resistência e esperança. A melodia envolveu todos os presentes, criando uma conexão quase palpável entre pessoas que, até então, apenas se cumprimentavam formalmente nas ruas. Walter Costa observava a cena do fundo da igreja, orgulhoso e emocionado. Seu coração de pai doía pela humilhação que a filha sofrera, mas se enchia de esperança ao ver a comunidade se unindo em torno dela. Quando o canto cessou, Glória sentiu algo mudar dentro de si. Aquelas pessoas não estavam ali apenas por curiosidade ou compaixão momentânea. Estavam determinadas a transformar sua dor individual em luta coletiva. "Não serei apenas um número em um relatório policial", declarou, com uma convicção que surpreendeu até a ela mesma. "Se minha história pode ajudar a mudar as coisas, então vamos contar essa história juntos." A reunião se estendeu por horas. Formaram-se comissões, estabeleceram-se estratégias. O que começara como indignação agora ganhava forma e propósito. O Bonfim, bairro tradicionalmente pacato de Salvador, estava prestes a mostrar sua verdadeira força. No auditório lotado da Prefeitura de Salvador, o ar-condicionado mal dava conta do calor que emanava dos corpos e da tensão palpável. O prefeito, com seu terno impecável e sorriso ensaiado, tentava acalmar os ânimos com palavras vazias sobre transparência e compromisso com a verdade. A coletiva de imprensa havia sido convocada às pressas, uma tentativa clara de controlar os danos causados pelo caso de Glória Costa, que agora dominava as conversas em cada esquina do Bonfim. Garantimos uma apuração rigorosa dos fatos.
afirmou o político, evitando olhar diretamente para as câmeras. Não toleramos abusos em nossa cidade. Camila Nascimento, repórter do principal jornal local, não se deixou enganar. Com o microfone firme na mão, a jornalista disparou perguntas que fizeram o prefeito se contorcer visivelmente. Por que a prefeitura demorou 3 dias para se manifestar? O senhor já assistiu ao vídeo da abordagem? Como explica o histórico de denúncias contra o policial Ricardo Santos, que nunca foram investigadas? O suor escorria pela testa do prefeito enquanto ele tentava desviar com respostas evasivas. A sala inteira percebia que aquilo não passava de teatro. Uma manobra para jogar o caso para debaixo do tapete até que o interesse público diminuísse. Enquanto isso, na pequena sala de estar da Casa de Glória, o telefone não parava de tocar. Emissoras de São Paulo e Rio de Janeiro queriam entrevistas exclusivas. O caso havia ultrapassado as fronteiras de Salvador, tornando-se um símbolo nacional da luta contra o abuso policial e o racismo institucionalizado. Walter Costa observava a filha com um misto de orgulho e preocupação. Você não precisa falar com todos eles, minha filha, disse o ex-agente federal, conhecendo bem os riscos da exposição pública. Glória ajeitou o colar que sempre usava, presente de sua mãe falecida, e respirou fundo. Se eu me calar agora, pai, estarei calando todas as outras Glórias que passaram pelo mesmo e não tiveram voz. Na manhã seguinte, a enfermeira apareceu no principal telejornal matinal. Com dignidade inabalável, relatou cada detalhe da humilhação sofrida, sem lágrimas, mas com uma força que atravessou as telas e tocou milhões de brasileiros. Mesmo temendo represálias, ela não recuou 1 milímetro sequer de sua verdade. Nas redes sociais, a hashtag Ciro Somos Glória se multiplicava. O que começara como um caso isolado de abuso transformava-se rapidamente em um movimento. A pressão popular crescia a cada hora, e o nome de Glória Costa ecoava como um grito de resistência nas ruas de Salvador e além. O escritório de Marcos Souza fervilhava com a movimentação de testemunhas e documentos. O advogado trabalhava incansavelmente, acumulando depoimentos de pessoas que haviam presenciado a humilhação sofrida por Glória Costa na farmácia. Os ventiladores de teto giravam lentamente, mal conseguindo amenizar o calor sufocante de Salvador, enquanto pilhas de papéis se acumulavam sobre a mesa de madeira escura. Foi numa tarde abafada que Renata Costa, a funcionária da farmácia do Bonfim, apareceu sem aviso. Trêmula e olhando constantemente por cima do ombro, ela segurava uma pasta contra o peito como se carregasse um tesouro. Precisei esperar Sérgio sair para uma reunião, explicou a jovem, entregando a pasta a Marcos. São os relatórios originais e as versões que ele forçou a equipe a reescrever depois da prisão de Dona Glória. O advogado examinou os documentos com cuidado. Ali estava a prova concreta. Registros de entrada de clientes adulterados, datas modificadas e, o mais importante, uma anotação manuscrita do gerente sobre o telefonema feito à polícia, antes mesmo de verificar a identidade de Glória. Ele nos obrigou a assinar declarações falsas, continuou Renata, a voz embargada. Ameaçou demitir quem não colaborasse. Não consegui mais dormir, sabendo que uma senhora foi humilhada por nossa causa. Marcos assegurou proteção à funcionária, prometendo manter seu nome em sigilo pelo maior tempo possível. Mal sabia ele que no dia seguinte, outra peça fundamental do quebra-cabeça bateria à sua porta. Daniel Costa chegou ao entardecer, sem o uniforme da polícia, parecendo menor e mais jovem, sem a autoridade da farda. O policial sentou-se na cadeira de couro gasto, esfregando as mãos suadas nas calças jeans. Ricardo tem um histórico, revelou ele, evitando contato visual. Não é a primeira vez que ele forja acusações contra pessoas negras. Tenho gravações de conversas na viatura, relatórios internos que nunca foram registrados oficialmente.
O jovem policial tirou do bolso um dispositivo pequeno, um pendrive que continha áudios comprometedores. Em um deles, Ricardo Santos se gabava de limpar as ruas, usando métodos questionáveis, e pressionava colegas a seguirem seu exemplo. "Por que está fazendo isso?" perguntou Marcos, desconfiado da súbita cooperação. Daniel finalmente ergueu os olhos, porque quando vi o rosto da senhora Glória naquela noite, vi minha própria avó e não consegui mais me olhar no espelho depois disso. Com esses novos elementos em mãos, Marcos sabia que o caso havia virado. Não era mais a palavra de uma enfermeira contra 2 policiais. Agora havia provas concretas de uma conspiração que poderia derrubar não apenas Ricardo, mas expor um sistema inteiro de abusos. O sol de Salvador brilhava intensamente sobre a Praça da Sé, enquanto centenas de pessoas se reuniam em solidariedade a Glória Costa. Faixas coloridas balançavam ao vento, com mensagens de apoio e indignação. Os corais da igreja local, posicionados nas escadarias, entoavam cânticos que ecoavam entre os edifícios históricos, criando uma atmosfera de esperança e determinação. Glória chegou acompanhada de Walter Costa e Marcos Souza. Seu rosto, embora cansado, irradiava uma força que inspirava todos ao redor. Vestida com simplicidade, mas com a dignidade que seu pai sempre lhe ensinara, ela avançou entre a multidão que abria caminho respeitosamente. "Nunca imaginei estar aqui", começou Glória, sua voz inicialmente trêmula, ganhando firmeza a cada palavra. "Mas aprendi que ninguém é invisível quando anda de mãos dadas. O que aconteceu comigo acontece todos os dias com pessoas que não têm um pai ex-agente federal, um advogado dedicado ou uma comunidade que se importa." A enfermeira fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras dos jornalistas presentes. Entre eles, Camila Nascimento tomava notas furiosamente, sabendo que estava diante de um momento histórico para a cidade. "Não estou aqui apenas por mim", continuou Glória. "Estou aqui por cada pessoa que já sentiu o peso da injustiça e teve que engolir em silêncio. Hoje, nossa voz ecoa mais alto que o medo." A multidão aplaudiu entusiasticamente. Pessoas de todas as idades, cores e classes sociais se uniam em um propósito comum. Comerciantes do Bonfim fecharam suas lojas para participar. Alguns policiais observavam à distância, entre eles Daniel Costa, que não usava uniforme, mas cujos olhos revelavam o conflito interno que vivia. O movimento cresceu organicamente, atraindo cobertura de emissoras nacionais. Repórteres de São Paulo e Rio de Janeiro entrevistavam participantes, enquanto as redes sociais amplificavam cada discurso, cada testemunho compartilhado no microfone improvisado. O calor úmido típico de Salvador parecia menor diante da energia que transbordava das ruas. Idosos sentados em cadeiras de praia improvisadas compartilhavam histórias de resistência com jovens ativistas. Crianças corriam com pequenas bandeiras, sem compreender completamente o significado daquele momento, mas absorvendo a lição de que a união pode transformar realidades. Walter observava a filha com orgulho indisfarçável. Quando Glória desceu do palanque improvisado, ele a abraçou forte e sussurrou. Seu discurso mudou tudo. E, de fato, naquele momento, todos perceberam que Salvador nunca mais seria a mesma. A cidade que testemunhara tantas lutas históricas escrevia agora um novo capítulo de resistência, com Glória Costa como protagonista inesperada de uma revolução que começara numa simples farmácia de bairro. Ana Oliveira entrou na delegacia com passos firmes, seguida por sua equipe de agentes federais. O ar-condicionado mal funcionava, e o calor baiano impregnava o ambiente tenso. Ninguém esperava uma auditoria federal naquela manhã de quarta-feira. "Quero todos os registros dos últimos 6 meses", ordenou a agente, colocando sua credencial sobre o balcão de atendimento. O delegado engoliu em seco, reconhecendo a autoridade que não poderia questionar.
Em poucas horas, os agentes encontraram uma sala nos fundos, onde caixas de documentos supostamente extraviados estavam empilhadas. Entre eles, boletins de ocorrência com rasuras evidentes e relatórios incompletos. A equipe de Ana trabalhou metodicamente, digitalizando cada página antes que pudessem desaparecer novamente. No computador central, um técnico da equipe federal recuperou gravações das câmeras internas que haviam sido acidentalmente apagadas. As imagens mostravam Ricardo Santos intimidando suspeitos em salas de interrogatório, com comportamentos que cruzavam todas as linhas éticas e legais. "Detemos um padrão aqui", comentou Ana, observando os vídeos. "Sempre pessoas negras, sempre sem advogado presente." Enquanto isso, em uma sala reservada do Ministério Público, Daniel Costa suava enquanto prestava depoimento oficial. O jovem policial havia aceitado colaborar em troca de redução de pena. Suas mãos tremiam ao assinar cada página do documento. "Ricardo dizia que era procedimento padrão", confessou ele. "Quando percebi que estávamos prendendo pessoas inocentes, já estava envolvido demais." Daniel descreveu em detalhes como seu colega forjava provas, pressionava testemunhas e manipulava depoimentos. O caso de Glória Costa não era exceção, era apenas mais um em uma longa lista de abusos sistemáticos. No final da tarde, Walter Costa recebeu uma ligação de Ana. O ex-agente federal ouviu atentamente enquanto sua antiga colega explicava os avanços da investigação. "Estamos apenas começando, Walter", disse ela. "Mas já temos o suficiente para indiciar Ricardo e abrir uma investigação sobre toda a cadeia de comando." Na delegacia, o clima mudou drasticamente. Policiais que antes riam e debochavam de Glória, agora evitavam contato visual com os agentes federais. O comandante da unidade, visivelmente nervoso, tentava explicar as falhas administrativas para uma Ana impassível. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro do Bonfim. Nas ruas, moradores comentavam sobre a presença dos agentes federais. Alguns com esperança cautelosa, outros céticos após anos de promessas vazias. O medo, pela primeira vez, havia mudado de lado. E Glória, ao saber dos avanços pela televisão local, permitiu-se um breve sorriso. A luta estava longe do fim, mas agora, finalmente, não lutava sozinha. O prefeito de Salvador, com o semblante abatido e as mãos trêmulas, convocou Glória Costa para uma reunião privada em seu gabinete. O luxo do local contrastava com a simplicidade da enfermeira, que mantinha a mesma postura digna que herdara de seu pai. Através das amplas janelas, o calor baiano invadia a sala, tornando o ambiente ainda mais sufocante. R$200 mil, disse ele, deslizando um envelope sobre a mesa de mogno. "Podemos encerrar isso agora mesmo, sem mais exposição para a senhora ou sua família." Glória observou o envelope por alguns segundos, lembrando-se das palavras de Walter Costa sobre dignidade. Sem tocá-lo, ergueu o olhar. "Justiça não se vende", respondeu, com voz firme e olhos fixos nos do político. O que nenhum dos dois sabia é que Camila Nascimento, escondida entre assessores, capturava cada palavra com seu dispositivo. Na manhã seguinte, a resposta de Glória estampava manchetes por todo o país. A jornalista não apenas publicou a tentativa de suborno, mas também revelou documentos obtidos através da Lei de Acesso à Informação que mostravam um padrão perturbador. O Departamento de Polícia acumulava 123 denúncias de abuso e discriminação racial nos últimos 3 anos, todas arquivadas sem investigação adequada. "O caso da senhora Costa é apenas a ponta do iceberg", declarou Camila em seu programa matinal, enquanto exibia gráficos detalhando como as denúncias eram sistematicamente ignoradas. Fontes internas confirmam que existe um protocolo não oficial para desacreditar vítimas negras. A revelação provocou uma onda de indignação. Moradores do Bonfim começaram a compartilhar suas próprias experiências. Um vendedor ambulante,
uma professora, um estudante universitário, todos tinham histórias semelhantes que nunca haviam sido levadas a sério. O telefone de Marcos Souza não parava de tocar. O advogado, sobrecarregado com novos depoimentos, precisou montar uma equipe de voluntários para catalogar os casos. Ana Oliveira, da Polícia Federal, solicitou reforços para ampliar a investigação. Na delegacia, o clima era de tensão. Ricardo Santos, antes confiante em sua impunidade, agora evitava aparecer em público. Daniel, por sua vez, continuava fornecendo informações valiosas, revelando como os policiais eram treinados para abordar pessoas negras de forma diferenciada. Glória, em sua casa modesta, assistia ao desenrolar dos acontecimentos com um misto de esperança e apreensão. Ela sabia que havia aberto uma ferida profunda na cidade, mas também compreendia que algumas feridas precisam ser expostas para finalmente cicatrizar. A investigação conduzida por Ana Oliveira avançava com uma rapidez que surpreendeu até mesmo Walter Costa. Nos corredores da delegacia, documentos que antes estavam extraviados começaram a aparecer misteriosamente. A agente federal, com sua experiência de anos, sabia exatamente onde procurar e quem pressionar. Marcos Souza, trabalhando incansavelmente, descobriu uma pasta escondida no arquivo morto da delegacia. Dentro dela, provas contundentes, relatórios adulterados, depoimentos modificados e uma lista de casos semelhantes ao de Glória Costa. O advogado sentiu um arrepio ao perceber o padrão sistemático de abusos, todos com a assinatura de Ricardo Santos. Isso é muito maior do que imaginávamos, comentou Marcos, enquanto organizava os documentos em seu escritório abarrotado. O ventilador de teto mal conseguia amenizar o calor sufocante daquela tarde em Salvador. A notícia do escândalo se espalhou como fogo no capim seco. Moradores que por anos silenciaram suas histórias de abuso começaram a aparecer. Uma senhora de 70 anos contou como foi humilhada na frente dos netos. Um jovem estudante relatou ter sido forçado a assinar uma confissão falsa. Cada novo depoimento fortalecia o caso de Glória e expunha a podridão institucional que há tanto tempo afligia o Bonfim. Na igreja local, o pastor organizou uma reunião de emergência. O templo, normalmente usado apenas para cultos, transformou-se num centro de apoio comunitário. Comerciantes locais, incluindo o dono da padaria e a proprietária do salão de beleza, ofereceram ajuda financeira à família Costa. Mulheres do bairro se revezavam para levar comida e fazer companhia a Walter, que apesar da força interior, sentia o peso dos anos e da preocupação. Nunca vi nada assim, comentou Glória, emocionada ao ver a sala de sua casa cheia de vizinhos que antes apenas a cumprimentavam com acenos distantes. É como se a cidade inteira finalmente acordasse. A rede de solidariedade crescia a cada dia. Um grupo de jovens advogados, inspirados por Marcos, ofereceu-se para atender gratuitamente outras vítimas. Professores da escola local organizaram debates sobre direitos civis. Até mesmo alguns policiais honestos, incomodados com a mancha que Ricardo lançava sobre a corporação, começaram a fornecer informações anônimas. Walter observava tudo com um misto de orgulho e apreensão. Minha filha sempre teve essa força, disse ele a Ana durante uma visita, mas nunca imaginei que ela seria o estopim de uma revolução silenciosa. A luta estava longe de terminar, mas pela primeira vez, o medo começava a mudar de lado. O tribunal estava lotado. Flashes de câmeras iluminavam o rosto tenso de Ricardo Santos enquanto ele caminhava até o centro da sala. Com o uniforme impecavelmente passado e postura rígida, o policial mantinha a expressão impassível que usara durante anos para intimidar cidadãos. Apenas cumpri meu dever, declarou com voz firme. A suspeita apresentou documentação irregular e resistiu à abordagem. O promotor então acionou o dispositivo de áudio. A voz de Ricardo ecoou pela sala. Plante as provas se for preciso. Não quero saber como, mas essa mulher vai aprender a não questionar a autoridade.
Um murmúrio percorreu o tribunal. Glória Costa permaneceu serena, as mãos cruzadas sobre o colo, enquanto o policial perdia a compostura. O rosto antes confiante de Ricardo agora se contorcia em uma mistura de raiva e desespero. Ele tentou contestar a autenticidade da gravação, mas Marcos Souza, com calma metódica, apresentou a perícia técnica, confirmando sua veracidade. Essas mensagens foram recuperadas do celular apreendido durante a investigação federal conduzida pela agente Ana Oliveira, explicou o advogado, enquanto mais evidências surgiam na tela grande do tribunal. Ricardo, acuado, olhou para os lados buscando apoio, mas encontrou apenas olhares de reprovação. Sua máscara de autoridade desmoronava a cada nova prova apresentada. Foi então que Daniel Costa pediu a palavra. O jovem policial tremia visivelmente ao se levantar. Com voz embargada, olhou diretamente para Glória. Eu falhei como agente da lei e como ser humano, confessou. Permiti que o preconceito e o medo de confrontar meu superior me tornassem cúmplice de uma injustiça terrível. Lágrimas escorriam pelo rosto do rapaz, enquanto ele relatava como havia testemunhado outros casos semelhantes e permanecido em silêncio. Peço perdão à senhora Glória, à sua família e a toda a comunidade do Bonfim. Sei que palavras não apagam o trauma, mas prometo dedicar minha carreira a mudar o sistema de dentro para fora. O silêncio que seguiu foi quebrado por Walter Costa, que assentiu discretamente da primeira fileira. Aquele gesto, vindo de um ex-agente federal respeitado, carregava um peso simbólico que não passou despercebido. Glória manteve o olhar firme, sem demonstrar ódio ou vingança. Sua dignidade falava mais alto que qualquer palavra. Para muitos dos presentes, inclusive jovens policiais que acompanhavam o julgamento, aquele momento representava uma possibilidade de transformação que parecia impossível até então. O juiz observava atentamente. A cidade inteira aguardava sua decisão, enquanto do lado de fora do tribunal, centenas de pessoas se reuniam em vigília silenciosa. O Tribunal de Justiça de Salvador estava lotado naquela manhã. Jornalistas, ativistas e cidadãos comuns disputavam cada centímetro do espaço. Walter Costa, sentado na primeira fileira, não conseguia conter as lágrimas que escorriam silenciosamente por seu rosto enrugado. Seus olhos, atentos como sempre foram durante seus anos de serviço federal, não desgrudavam da filha. Glória Costa caminhava pelo corredor central com a mesma dignidade que carregara durante toda a sua vida. O salto de seus sapatos ecoava pelo piso de mármore, criando uma trilha sonora para sua determinação. Vestida com simplicidade, mas impecavelmente arrumada, ela representava não apenas sua própria causa, mas a de tantos outros que nunca tiveram voz. Senhora Costa, a senhora mantém sua versão mesmo sabendo que contradiz o relatório oficial, questionou o promotor, com tom desafiador. Mantenho a verdade, senhor, respondeu Glória, sem hesitar, e a verdade não muda conforme o documento que a registra. O burburinho tomou conta do tribunal. Marcos Souza, seu advogado, sorriu discretamente. Aquela resposta resumia perfeitamente o espírito de sua cliente, firme, mas sem perder a compostura. Na plateia, Camila Nascimento anotava freneticamente cada palavra. A jornalista sabia que estava testemunhando um momento histórico para Salvador. Ao lado dela, Ana Oliveira observava com satisfação profissional. A investigação federal, que conduzira, estava finalmente dando frutos. A senhora não teme represálias por enfrentar o sistema? Insistiu o promotor. Walter engoliu em seco. Era a mesma pergunta que ele fizera à filha em particular. Temo mais o silêncio, respondeu a enfermeira, olhando diretamente nos olhos do questionador. Porque o silêncio mata mais que qualquer ameaça. O juiz, até então impassível, ajustou os óculos e inclinou-se ligeiramente para a frente,
claramente tocado pela sinceridade daquela mulher. No banco dos réus, Ricardo Santos mantinha o olhar fixo no chão, enquanto Daniel, sentado mais afastado, parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Quando Glória descreveu, com precisão cirúrgica, cada momento do abuso sofrido, o tribunal inteiro prendeu a respiração. Não havia dramatização em suas palavras, apenas fatos narrados com a mesma precisão que usava para administrar medicamentos no hospital. Não estou aqui apenas por mim, concluiu ela, olhando para os presentes. Estou por cada pessoa que já sentiu o gosto amargo da injustiça e engoliu em silêncio. Walter fechou os olhos. Reconhecia naquela voz firme os mesmos princípios que tentara ensinar à filha. A dignidade nunca negociada, a verdade como bússola. E, acima de tudo, a coragem de permanecer de pé quando tudo conspirava para derrubá-la. O juiz bateu o martelo com firmeza e o som ecoou pelo tribunal lotado. Ricardo Santos e Daniel Costa foram condenados por abuso de autoridade, falsificação de provas e preconceito racial. O caso de Glória Costa havia criado um precedente nacional que abalaria as estruturas da polícia em todo o Brasil. Do lado de fora do tribunal, uma multidão aguardava o resultado. Quando Glória apareceu nas escadarias ao lado de Marcos Souza, uma onda de aplausos tomou conta da praça. Cartazes com seu rosto e frases de apoio balançavam ao vento quente de Salvador. Justiça foi feita hoje, declarou o advogado aos repórteres que se aglomeravam, enquanto Camila Nascimento empurrava o microfone para captar cada palavra de Glória. Naquela noite, o bairro do Bonfim vibrava com uma energia contagiante. A igreja local, iluminada por velas, transbordava de fiéis que entoavam cânticos de agradecimento. Walter Costa, com lágrimas nos olhos, abraçou a filha no meio da celebração. O ex-agente federal nunca imaginou que sua família seria o estopim de uma transformação tão profunda. Minha filha, seu avô estaria orgulhoso, sussurrou ele, segurando as mãos de Glória com força. Mas longe dos holofotes, na quietude de seu quarto, Glória sentia o peso dos últimos meses, as noites insones, os olhares de desconfiança de alguns vizinhos, as ameaças veladas que recebia pelo celular. A vitória tinha um gosto agridoce. Sua vida jamais voltaria ao normal. Agora era dividida em antes e depois daquela noite na farmácia. Ana Oliveira, que acompanhara o caso desde o início, visitou Glória no dia seguinte. As duas mulheres conversaram longamente sobre os desdobramentos da investigação. Isso é apenas o começo, explicou a agente federal. Outros departamentos estão sendo auditados. Seu caso abriu uma porta que ninguém conseguirá fechar. Glória assentiu, pensativa. O preço da exposição havia sido alto, mas as mudanças eram inegáveis. Daniel, o policial mais jovem, havia se tornado testemunha-chave e agora falava em escolas sobre ética policial. Sérgio Oliveira, o gerente da farmácia, perdera o emprego e enfrentava seu próprio processo, enquanto observava pela janela os preparativos para mais uma manifestação na praça. Glória tocou a cicatriz emocional que carregava. A ferida ainda doía, mas havia se transformado em símbolo de resistência. Não era apenas sua história, era o começo de um movimento que ecoava por toda a cidade e além. A comunidade negra do Bonfim se transformou após o caso de Glória Costa. Nas praças, nas igrejas e nas esquinas, grupos anti-silenciosos agora se reuniam com propósito renovado. Cartazes com o rosto de Glória apareciam em manifestações pacíficas que cresciam a cada semana, atraindo moradores de todos os cantos de Salvador. Não é só por mim, é por todos nós, dizia Glória em uma entrevista a Camila Nascimento, que continuava acompanhando o caso com dedicação. A enfermeira, apesar da exaustão emocional, comparecia às reuniões comunitárias sempre que seu plantão permitia.
Sua presença silenciosa inspirava outros a compartilharem suas próprias histórias de abuso policial. Walter Costa, orgulhoso da filha, ajudava a organizar encontros entre moradores e autoridades. O ex-agente federal usava sua experiência para orientar a comunidade sobre seus direitos. Minha filha nos ensinou que dignidade não se negocia. Repetia aos jovens que o procuravam por conselhos. Na Câmara Municipal, o prefeito suava diante das câmeras enquanto anunciava um pacote de medidas emergenciais. A pressão das ruas o forçara a agir. Implementaremos um sistema de denúncias anônimas e câmeras em todas as viaturas, prometia, enquanto seus assessores distribuíam folhetos coloridos detalhando as reformas. Marcos Souza, do seu escritório agora repleto de casos semelhantes, analisava as propostas com ceticismo. Palavras bonitas precisam virar ações concretas, comentou o advogado ao telefone com Ana Oliveira, que continuava monitorando a implementação das mudanças a partir de Brasília. Nas delegacias, o clima era tenso. Policiais dividiam-se entre resistência e aceitação das novas regras. Alguns, inspirados pela coragem de Daniel Costa em denunciar os abusos, começavam a romper o código de silêncio. Outros, entrincheirados em velhos hábitos, resmungavam contra o que chamavam de circo midiático. Renata Costa, agora promovida a gerente da farmácia após a demissão de Sérgio, transformou o estabelecimento em ponto de distribuição de informativos sobre direitos civis. A jovem, antes temerosa, agora falava abertamente sobre a importância de documentar e denunciar abuso. No bairro, surgiram novos líderes comunitários. Jovens estudantes, comerciantes e religiosos formavam uma rede de vigilância cidadã. Aplicativos de celular para registro de abordagens policiais foram desenvolvidos por programadores locais. Grupos de apoio jurídico voluntário ofereciam orientação gratuita nas praças. Glória observava tudo com um misto de esperança e cautela. Sabia que mudanças estruturais exigiam vigilância constante. A luta é como maré, dizia ela nas reuniões. Recua às vezes, mas sempre volta com força renovada. Passados 6 meses, Salvador era outra cidade. O nome de Glória Costa ecoava nas ruas do Bonfim, mas ela permanecia a mesma mulher que amava chá gelado, domingos tranquilos e o cheiro de pêssego na cozinha. A diferença estava nos olhares que recebia, não mais de desconfiança, mas de respeito e admiração. Na varanda de sua casa, Glória observava o movimento da rua, enquanto Walter, seu pai, folheava o jornal com um sorriso discreto. As manchetes ainda mencionavam as reformas na polícia local, agora sob nova direção e com protocolos rigorosos contra abuso de autoridade. O ex-agente federal não escondia o orgulho pela filha, que, sem querer, transformara-se em símbolo de resistência. A enfermeira voltara à rotina do hospital, mas agora suas palavras tinham peso nas reuniões comunitárias. Jovens a procuravam para conselhos, e até mesmo o prefeito, antes tão resistente, agora a consultava sobre políticas públicas de segurança. Marcos Souza, o advogado que defendera seu caso, transformara seu escritório em centro de atendimento para vítimas de abuso policial, inspirado pela coragem da cliente. Ricardo Santos cumpria a pena, enquanto Daniel Costa, após testemunhar contra o colega, participava de programas de reeducação policial, falando abertamente sobre os erros que cometera. Renata, a funcionária da farmácia que fornecera provas cruciais, agora gerenciava o estabelecimento no lugar de Sérgio, que respondia a processo por falsificação de documentos. A repórter Camila Nascimento havia produzido um documentário sobre o caso, exibido em escolas e universidades como exemplo de como uma única voz pode ecoar e transformar estruturas aparentemente inabaláveis. Ana Oliveira, da Polícia Federal, usava o caso como estudo para novos agentes,
demonstrando a importância da integridade no serviço público. Sentada à janela ao entardecer, Glória acariciava a xícara de chá entre os dedos. O coral da igreja local ensaiava para o domingo, e as vozes se misturavam ao barulho das crianças brincando na rua. O vento morno do verão baiano trazia o cheiro de dendê e maresia, lembrando-a de que estava exatamente onde deveria estar. Ela não planejara ser heroína, apenas recusara-se a aceitar a injustiça como destino inevitável. Ao olhar para a foto do pai na estante, lembrou-se do mantra que ele sempre repetia: dignidade nunca se negocia, minha filha. Glória sorriu, sabendo que, acima de tudo, nunca aceitou ser silenciada e, por isso, mudou a história de todos à sua volta.